Olá, queridos alunos e queridas alunas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física, e estou aqui para te auxiliar nessa disciplina tão maravilhosa. Vamos ver com a nossa aula de hoje? Objetos de conhecimento, universo, as constelações e o sistema solar. Detalhamento, teoria do Big Bang, as galáxias, estrelas e planetas que constituem nosso universo, nosso sistema solar no universo. Quer conhecer mais? Então, vem com a gente. E é claro que para começar a nossa aula de hoje e para explorar o espaço, nós precisávamos de um veículo para chegar bem pertinho dos corpos que vamos trabalhar hoje, os corpos celestes. E por isso, nós estamos aqui na nossa nave do conhecimento para o estudo da astronomia, pessoal. Aliás, você sabe o que a astronomia estuda? Dá só uma olhada. A astronomia é uma ciência natural que estuda os corpos celestes, como as estrelas, os planetas, os cometas, as nebulosas, aglomerados de estrelas, galáxias e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra, pessoal, como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, tá, gente? Esses termos aí, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido alguma vez no teu dia a dia, tá? Aglomerado de estrelas, nebulosas, algum momento aí da tua existência nesse universo, eu tenho certeza que tu já ouviu falar. E se não ouviu falar também, não tem problema. Pesquisa lá sobre esses termos e presta atenção aqui naquilo que nós vamos explicar hoje, porque eu vou te mostrar um universo totalmente diferente. Um universo maior do que esse que tu tá aí acostumado. Nós vamos agora sair da atmosfera terrestre. E tu lembra o que é a atmosfera terrestre? Esse ar que acaba encobrindo a Terra, né? A gente vai passar dele e vamos ver o que nós temos depois da atmosfera, lá depois das nuvens, chegando nas estrelas, tá, pessoal? Então, é isso que a astronomia busca estudar. Mas essa astronomia, ela tem algumas subdivisões. E é importante que nós saibamos quais são essas divisões para que tu fique ciente de por onde que nós vamos trilhar o nosso caminho, tá, gente? Então, observe que a astronomia se divide em algumas áreas. Dá só uma olhada. A astronomia é uma área do conhecimento bastante ampla, tá? E ela tem várias subdivisões. Entre elas, a gente pode destacar aí a astrobiologia, que vai falar da evolução de sistemas biológicos no universo, bem como nós temos a nossa astrofísica, que estuda as propriedades físicas dos corpos celestes, como a sua densidade, a sua temperatura, a sua luminosidade, dentre outros. Nós também temos a astronomia planetária, que faz o estudo aí dos sistemas planetários, com ênfase no sistema solar, que reúne física nuclear, geologia, meteorologia, tá, pessoal? Então, ó, é super importante que tu faça essas anotações aí, que tu lembre qual é o ramo que a astrofísica estuda, qual é o ramo que cada um desses universos aqui estuda, tá, pessoal? Então tá aí, ó, a astronomia, como você pode ver, é esse ramo que é responsável por estudar o universo, as aplicações das leis físicas, os objetos de estudo aí da astrofísica. Você vai anotar no seu caderno. Anota aí os objetos de estudo, ó, são planetas, os buracos negros, os asteroides, as galáxias, todos os tipos de estrela, matéria escura, nebulosas, dentre outros, tá, pessoal? Então, esses são os objetos que a astrofísica vai procurar entender melhor, tá, pessoal? E para desenvolver os estudos, os astrofísicos têm à disposição equipamentos de observação, como lunetas, telescópios espaciais, radiotelescópios, fotômetros, observadores, tudo isso para que eles consigam analisar como é que funciona a física desses planetas. E o que não falta é corpo celeste para ser observado, né, pessoal? Quando você olha para o céu à noite, o que você vê?
aqueles pontos luminosos, o que será que eles são? Será que eles são estrelas? Será que eles são galáxias? Será que eles são buracos negros? Será que eles são outros corpos do nosso sistema solar? Então, observem que os astrofísicos, eles têm à sua disposição um vasto número de corpos para fazer os seus estudos, tá bom, pessoal? Então, é importante que tu entenda aí como é que a astrofísica funciona. E para a gente entender melhor essa história da composição do universo, é bom você lembrar de como é que esse universo surgiu. Segundo uma das teorias mais aceitas pela ciência, ele surgiu através do Big Bang, tá, pessoal? Que nada mais é do que uma grande explosão que aconteceu no início do nosso universo. Tudo era um pontinho muito denso, com muita energia. E aí, nessa grande explosão, os corpos se separaram. Os átomos, as moléculas, elas foram jogadas no espaço. E aí, conforme elas foram se juntando através da atração gravitacional, elas foram formando corpos celestes ainda maiores. E isso vai levar milhões e milhões e bilhões de anos até que nós tenhamos o universo como nós estamos vendo agora, tá, pessoal? Se nós colocássemos aí um calendário que mostra a evolução do tempo desde o Big Bang, a nossa era, a era que o homem está na Terra, seria apenas alguns segundos de um grande calendário de 365 dias, sendo o dia 1 o Big Bang e os últimos segundos quando nós viemos habitar esse universo, tá, pessoal? Então, nós, em comparação com a idade do universo, somos muito jovens, tá? Somos mais jovens do que um pequeno bebê, só para você ter uma ideia. Então, esse Big Bang aí, que é uma das teorias mais aceitas, ele vai entender o universo como um conjunto de tudo que existe, tá, pessoal? Ou seja, todo o espaço formado pela energia e por matéria. Na teoria do Big Bang, pessoal, a gente vai entender que a origem do universo se deu nessa grande explosão, tá, pessoal? E aí, é claro que nessa grande explosão vai se formar todos esses corpos celestes que nós temos aqui hoje. É claro, vai levar alguns bilhões de anos para se formar. E nós vamos ter a formação do nosso sistema solar, tá, pessoal? O nosso sistema solar é apenas um dos sistemas dos milhões que existem no universo, tá, gente? Então, é importante que tu entenda como é que ele funciona e aonde é que tu vive. O que é esse tal de sistema solar que a gente tem? Então, eu trouxe aí para ti, olha só, o nosso sistema solar. Então, o nosso sistema solar é formado por uma estrela, tá, pessoal? O nosso Sol, ele nada mais é do que uma estrela, e nós temos aí mais 9 planetas, sendo que Plutão já foi considerado um planeta anão, tá, pessoal? Então, nós temos aí essa estrela e esses planetas girando ao redor, tá? Nós temos vários corpos celestes, como cometas, asteroides, passando aí nesse sistema solar, tá, pessoal? Então, observem vocês que nesse pequeno pedaço do universo, que é o nosso sistema solar, nós temos 9 planetas. E é ali que nós vivemos, tá? É aqui que nós vivemos. Esse sistema aqui, esse sistema solar, ele é um de milhares de sistemas dentro da galáxia, da Via Láctea, que é onde nós vivemos. Então, nós temos a nossa galáxia, e nessa galáxia nós temos diversos outros sistemas como esse daqui, que tem outras estrelas, tá, pessoal? Então, observem vocês que nós somos um pequeno ponto em todo o universo, uma pequena poeira estelar, tá, pessoal? E por que nós chamamos de pequena poeira estelar? Porque nós entendemos que nós surgimos de uma grande explosão, onde pequenas partículas se juntaram e foram formando o que hoje nós conhecemos como universo. Então, é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero falar sobre a origem do nosso sistema solar. Então, segundo essa teoria do Big Bang, tudo vai acontecer, tudo vai ser iniciado em uma grande explosão. Anota isso aí, tá, pessoal? Big Bang, grande explosão. Então,
tudo vai se originar nessa grande explosão. A gente vai ter uma concentração de massa em alguns lugares, em detrimento de outros, tá, pessoal? Então, a forma que esse colapso, né, essa explosão gravitacional aí aconteceu, foi juntando essas partículas e foi formando esses aglomerados de galáxias, aglomerados de estrelas e estrelas de diferentes tipos e tamanhos, tá, pessoal? Assim como os planetas também e os satélites naturais, que nada mais são do que as luas, né? A Terra, então, tem um corpo que está girando em torno dela, que toda noite, quando nós olhamos para cima, ou pelo menos algumas noites do ano, a gente consegue ver essa Lua, e ela nada mais é do que um satélite. É mais um dos corpos que se formou nessa união de partículas aí, que foi formando os corpos celestes, tá, pessoal? Então, lembre-se, o Sistema Solar ele vai ser formado aí por 8 planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. O Plutão ele já até foi planeta, tá? Mas hoje ele não é considerado mais não. Inclusive, tem até uma frasezinha muito fácil de tu lembrar, para lembrar essa sequência aí de planetas, tá bom? Que é a seguinte, olha só, volta na sequência de planetas aqui para eu mostrar para vocês, ó. Então nós temos aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? Então a frasezinha é assim, ó. Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Cada primeira letra aí dessa frase vai formar a primeira letra do planeta, né? Então, minha, M de Mercúrio. Vó, V de Vênus. Tem, T de Terra. Muitas, M de Marte. Joias, J de Júpiter, né? Só, S de Saturno. Usa, U de Urano. No, N de Netuno. Pescoço, aí seria o P do Plutão, né? Então, essa frase aí vai te ajudar a lembrar da sequência dos planetas, tá? Então, se você já conhecia essa frase aí, já anota ela no caderno de novo. Se não conhecia, já dá um legal professor aí pela frase que vai te ajudar a lembrar da ordem dos planetas, tá? Além desses planetas, tá, pessoal? O nosso sistema solar, ele tem outros corpos celestes, tá, pessoal? Como os satélites naturais, que são as luas, né, que estão aí ao redor de alguns planetas, alguns asteroides, alguns cometas, alguns meteoros, né? Inclusive, nós temos aqui um cometa, né, que passa de anos em anos perto da nossa Terra, que passa aqui, que está no nosso sistema solar, né, que é o cometa Halley, que passa aí de 70 em 70 anos, que foi Edmund Halley que conseguiu descobrir aí essa frequência com que o cometa passava próximo ao nosso planeta. Então, ele está dentro do nosso sistema solar, é como se ele tivesse pertencente ao nosso sistema solar. Ele está girando aí no nosso sistema solar. Parecido com essa imagem que eu trouxe para ti, olha só. Então, nós temos o nosso sistema solar, aí eu tenho o Sol aí bem no centro, né? O Sol que está no centro desse sistema, né? Ele é a estrela maior do nosso sistema solar, claro. E nós temos alguns planetas, né? Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né, pessoal? Então, nós temos aí. Além dos planetas que estão aí, a gente pode ver alguns corpos com algumas caudas ali, né? Que nada mais são do que alguns asteroides, alguns cometas que vão passar aí. Eles também estão sendo atraídos gravitacionalmente pelo Sol. Assim como os planetas estão sendo atraídos gravitacionalmente pelo Sol, esses cometas aí estão também sendo atraídos por ele, tá, pessoal? E os satélites naturais, que são as luas, estão geralmente ao redor desses planetas, tá? A nossa Terra só tem uma lua, mas existem outros planetas que têm bem mais do que uma lua, tá, pessoal? E para tu entender melhor como é que funciona o sistema solar, eu preparei para ti aqui uma animação para você entender ainda mais sobre isso. Dá só uma olhada. Segundo a teoria do Big Bang, o sistema solar foi formado pela expansão da matéria após a explosão, concentrando mais massa em alguns lugares.
A forma gravitacional foi juntando as partículas e formando aglomerados. O nosso sistema solar, oficialmente, formado por 8 planetas: Mercúrio, o Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Até 2006, Plutão era considerado o 9º planeta do sistema solar. Entretanto, a descoberta do cinturão de Kuiper, uma região logo depois de Plutão, fez com que a União Astronômica Internacional criasse uma definição para planeta que exclui Plutão, classificando-o, de acordo com a nova definição, como um planeta anão. E agora vamos escolher apenas um desses planetas, que é Marte. Marte é um dos 9 planetas do Sistema Solar. É o 4º a partir do Sol, estando localizado a uma distância de pouco mais de 227 milhões de quilômetros desse astro. O planeta Marte completa uma volta ao redor do próprio eixo em 24 horas e 37 minutos, ao passo que o movimento de translação demora 687 dias e trata-se de um planeta terroso, com uma fina atmosfera composta predominantemente por dióxido de carbono. E dispõe de 2 luas, Phobos e Deimos. Então é isso, pessoal. Escolhemos aí Marte para completar o nosso sistema solar. Tchau! Que bacana aqui a demonstração de como o nosso sistema solar funciona. E aí uma biografia, né? Uma ficha de um dos planetas desse sistema solar. E cada planeta vai ter uma característica diferente. Nós temos planetas terrosos, como é o caso aí de Marte. Nós temos planetas que já são mais porosos, né? Que tem mais poeira, são menos sólidos. Então, a gente vai estudar alguns deles daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero comentar contigo sobre esse astro que está bem no meio do nosso sistema solar, que é o nosso Sol. E ele é uma estrela, tá, pessoal? E aí eu quero falar com vocês como é que acontece a evolução dessa estrela, tá, gente? Imagina um bebê que aí ele nasce, cresce, se desenvolve e no final, como todo ciclo natural, morre, né, pessoal? Então é isso que nós queremos falar aqui agora, é sobre essa evolução das estrelas. Todas as estrelas do universo, incluindo aí o nosso Sol, passam por diferentes fases. Cada tipo de estrela passa por diversos processos e no fim da vida se transforma em diversos tipos de objeto. Os cientistas chamam essa sequência de processo de evolução estelar. Mas o que é uma evolução estelar, pessoal? Olha só. Uma evolução estelar é aquele processo em que a estrela vai se desenvolver, tá, gente? E ela leva bilhões de anos para fazer esse desenvolvimento. E aí você pode até se perguntar, mas professor, como é que o cientista vai estudar o desenvolvimento de uma estrela que leva bilhões de anos, se nós mesmos levamos aí cerca de 100 anos na Terra, né, para viver? Como é que ele vai estudar o desenvolvimento dessa estrela? Lembra vocês que nós temos diversos corpos celestes no nosso universo. Então, ele tem a oportunidade de observar diferentes estrelas em diferentes estágios da sua evolução e do seu desenvolvimento. E aí ele faz essas comparações, como se eu pegasse diversas pessoas de idade diferente e analisasse como é que ela vai ser uma mais idosa, uma mais adulta, uma mais jovem, mais criança, e assim eu consigo dizer como é que vai ser a evolução da nossa espécie. E assim os cientistas conseguem falar como é que vai ser a evolução dessas estrelas. Muito bacana, né? Ó, fico todo arrepiado com esse tipo de conteúdo, pessoal. Além disso, vamos saber o que é uma estrela? Olha só. As estrelas são corpos celestes que estão em constante processo de modificação. E o nosso Sol é um exemplo de estrela, tá, pessoal? Que está na sua sequência principal. E está aí estável. E vai permanecer assim por pelo menos 5 bilhões de anos, de acordo com algumas das melhores estimativas.
No final do período de sequência principal, esse nosso Sol ele vai virar uma gigante vermelha, expandindo-se consideravelmente à medida que consome seu combustível e engolindo vários planetas e incluindo a Terra ao longo do caminho, tá, pessoal? O que que acontece, gente? No primeiro momento, aquelas partículas lá do Big Bang, da grande explosão, elas começaram a se unir por atração gravitacional. E aí elas começaram a ficar próximas, juntas, começaram a se atrair por conta da gravidade que cada partícula tem. Gente, qualquer corpo com massa tem gravidade. Então elas começaram a se atrair, começaram a se atrair. E aí, pessoal, começou a formar uma bola tão grande, que isso começou a esquentar muito, tá, gente? Começou a esquentar. E aí é o início, mais ou menos, de como é que o nosso Sol vai acontecer, tá, gente? Eu tenho ali, principalmente, hidrogênio, átomos de hidrogênio que estão colidindo hidrogênio com hidrogênio e formando hélio, tá, pessoal? Vai ter um momento, então, que eu vou ter a gravidade puxando ele para baixo, mas essas explosões aí do hidrogênio empurrando ele para fora, tá? Vai ter um momento que esse hidrogênio ele vai acabar. E aí não vai ter mais esse empurrão para fora. E ele vai, eclodir. Nesse momento que ele eclodir, ele vai ficar tão quente, que ele vai explodir de novo. E aí nessa grande explosão, ele vai aumentar de tamanho e vai engolir os planetas que estão mais próximos a ele, inclusive a nossa Terra. Ei, mas calma, não te assusta, isso não vai ser para amanhã não, tá? Isso é para daqui a 5 bilhões de anos. Então, não deixa de estudar só porque o Sol vai engolir a Terra daqui a pouco não, tá? Porque isso vai demorar muito ainda, tá, gente? E aí, para tu entender ainda mais sobre esse processo, eu preparei aqui um recurso para ti que vai te dar uma atenção e vai te dar uma dimensão ainda melhor disso que nós estamos falando. Quando olhamos para o céu à noite, nada se destaca mais que as estrelas, que em contraste com a escuridão do espaço, elas brilham e preenchem o vazio com luz e graça. Mas tamanha beleza pode ser mortal, pois são imensas fornalhas em constante atividade, gerando energia térmica capaz de vaporizar nosso planeta milhares de vezes. Como tudo no universo, as estrelas nascem, vivem e morrem, onde durante esse tempo criam componentes necessários para a manutenção da vida. Possa ser que seja por isso que o céu estrelado seja fascínio ao ser humano desde os períodos mais remotos. Olha aí, né, pessoal? Como uma estrela é poderosa, né? Inclusive, o nosso Sol aí é uma grande bomba atômica e está fornecendo energia para a gente, né, pessoal? Mas isso traz para a gente alguns benefícios e alguns malefícios que a gente pode conversar em outra oportunidade. Hoje aqui, eu quero comentar contigo sobre essa evolução estelar. E aí, para frisar, para reforçar aqui contigo, eu lembro a vocês o que é essa evolução estelar, né? A evolução estelar vai descrever o processo no qual essas estrelas vão se formar. Vão queimar por um longo período e, eventualmente, elas vão morrer. Esse fenômeno se caracteriza pela evolução estelar, que consiste na observação da transformação das estrelas durante o seu ciclo de vida, tá, pessoal? Essa sequência de mudanças ocorre de forma vagarosa e pode levar bilhões e bilhões de anos. Portanto, os estudos vão se basear em análises aí elaboradas com modelos de computadores e modelos comparativos, tá, pessoal? Então, dependendo de como o corpo celeste iniciou, de como essa estrela iniciou, ela vai ter uma morte diferente da outra, tá, pessoal? Então, a gente tem o nosso Sol, que é uma estrela. Quando nós olhamos para o céu, nós temos exemplos de outras estrelas, tá? Aqueles pontos luminosos são outras estrelas. Nem todos os pontos luminosos são estrelas, tá, pessoal? Alguns deles a gente pode conversar outro dia o que eles são e como tu pode distinguir o que é estrela do que não é, tá? Mas aqueles pontos luminosos são estrelas. E aquelas estrelas estão em fases diferentes da sua evolução e também elas são de estrelas iniciais diferentes. Então eu vou mostrar aqui para ti uma imagem dessa evolução estelar para tu entender melhor o que pode acontecer. Então,
O primeiro estágio que a gente chama é uma nebulosa. Uma nebulosa é uma grande nuvem aí de gás e poeira, tá, pessoal? Então imagina como se fossem muitas partículas ali que não estão tão juntas uma da outra, tá, pessoal? Elas estão circulando ali uma pela outra. Dependendo do tamanho dessa nebulosa, que é uma grande nuvem aí de gás e poeira, pode ser que ela vire uma estrela média, né, como o nosso Sol virou, que é essa evolução acima, ou pode ser que ela vire aí uma estrela azul, tá, pessoal? Que é essa estrela abaixo, tá, gente? Então, nós temos essas duas situações, dependendo do tamanho dessa nuvem, tá, pessoal? Dependendo do tamanho dessa nuvem, então, eu posso ter aí uma estrela menor ou uma estrela maior. Vai depender dessa minha nebulosa. Quando eu tiver uma estrela azul, o que vai acontecer com ela? Então, primeiro ela vai virar essa estrela azul, depois ela vai crescer, vai virar uma supergigante, e aí ela vai explodir. Quando ela explodir, essa explosão nós chamamos de uma supernova. Essa supernova pode virar uma grande estrela de nêutrons com uma densidade enorme, uma gravidade enorme, tá, pessoal? A gravidade aí é tão grande que você conseguiria ver a sua nuca por conta da curvatura que a luz faria perto dele. Olha que maluquice, né, pessoal? Ou, ao invés de virar uma estrela de nêutrons, pode ser que ela vire um buraco negro, tá? Então, essa nebulosa, o gás e poeira se juntou todo, se aproximou, virou uma estrela azul. Aí, essa estrela azul, ela explodiu, esquentou muito e explodiu. Virou uma gigante vermelha. Essa gigante vermelha, depois de explodir, espalhou a camada mais superficial, ela se aproximou de novo, atraiu, virou uma supernova, uma grande explosão, tá, pessoal? E aí, essa supernova, depois dessa grande explosão, pode virar ou uma estrela de nêutrons, que é exatamente isso, uma estrela que a grande maioria das partículas são formadas por nêutrons e é muito densa, uma gravidade muito alta, tá, pessoal? Ou ela pode virar aí um buraco negro. Por sua vez, se ela virar uma estrela média, como é a nossa, né? Essa estrelinha amarela aqui, o nosso Sol, depois de um certo tempo, pessoal, depois de um certo tempo, ela vai crescer de tamanho e vai virar uma gigante vermelha. Nesse processo que ela vai virar uma gigante vermelha, pessoal, ele vai engolir os planetas mais próximos, inclusive a Terra. Então, ela está nesse estágio aqui, né? O nosso Sol está nesse estágio aqui e vai passar bilhões de anos nesse estágio. Os outros estágios, ela vai passar um tempo bem menor. Então, quando a gente tiver essa evolução, ela vai virar uma gigante vermelha, depois uma nebulosa planetária e, por último, ela vai acabar sendo uma anã branca, tá, gente? Então, se você for perguntado e questionado a respeito do que vai virar o nosso Sol no final da sua vida vai virar uma anã branca, tá, pessoal? E como será que essas estrelas nascem, pessoal? Então, essas estrelas nascem, como eu falei, lá no berço. O berço é essa nebulosa, essa nuvem aí de gás e poeira que se contrai e forma uma grande esfera, tá? E como é que ela vai morrer, então? Como é que ela vai morrer? Ela vai morrer depois de ela gastar todo o seu combustível, que na sua grande maioria é hidrogênio, e quanto maior a dimensão e mais combustível elas consomem, maior vai ser o corpo celeste que ela vai virar no final da vida, tá, pessoal? Então, ela vai gastar o hidrogênio, por fim, hélio, depois um outro átomo que ela vai começar a sintetizar até o final da sua vida, tá, pessoal? Então, ela vai aí virar, no final, uma gigante vermelha e assim por diante. Bacana, né, pessoal? Então, é desse jeito que as estrelas se desenvolvem, tá? E para você lembrar do que eu lhe falei hoje, presta atenção aqui nesse vídeo que nós preparamos. Eu não sabia que as estrelas nasciam e morriam e nem tinha algo que estudava elas, ou seja, a evolução estelar. É o processo de constante modificação dos corpos celestes, as estrelas. E eu sei também que elas têm uma evolução. Veja,
As nebulosas estão presentes em grande quantidade no espaço. São grandes nuvens formadas especialmente por hidrogênio e hélio e poeira. Algumas nebulosas recebem o nome de berçário, porque no seu interior grandes nuvens moleculares dão origem a novas estrelas. Essa fase recebe o nome de protoestrela e é o primeiro passo no ciclo da vida das estrelas. Contudo, esse protótipo só se tornará oficialmente uma estrela caso sua massa seja grande o suficiente. Somente depois de 10 milhões de anos, essas protoestrelas, estrelas em estágio inicial de formação, são compactadas por suas próprias gravidades até que a pressão e a temperatura em seu núcleo sejam suficientes para que os átomos de hidrogênio comecem a se fundir, produzindo núcleos de hélio. Bom, pessoal, e essa foi a nossa viagem de hoje. Até a próxima. Fui!